Pat Garrett, Entre o Xerife e a Lenda. Terra Vermelha, Céus Abertos. A Origem de um Homem. Era o sul profundo dos Estados Unidos, em meados do século XIX, uma terra moldada pela aspereza da natureza e pela rigidez das tradições. Em 5 de junho de 1850, nasceu Patrick Floyd Jarvis Garrett, no condado de Chambers, Alabama. Mas aquele não era um tempo de calmaria, nem de certezas. Era um mundo prestes a ruir. E no meio dele, uma criança crescia em silêncio, observando. Pat era o segundo de 5 filhos, fruto da união entre John Lumpkin Garrett e Elizabeth Ann Jarvis. Quando ele tinha apenas 3 anos, a família deixou o Alabama para trás e se mudou para Claiborne Parish, na Louisiana. Lá, encontraram a promessa do algodão e das plantações, mas também o peso moral de uma sociedade sustentada pela escravidão. Os Garrett, como tantos outros da época, eram parte dessa engrenagem complexa. O pequeno Pat cresceu entre fileiras de algodão e o aroma do sul fervendo ao sol. Mas não era uma infância tranquila. A sombra da guerra civil se aproximava, e com ela, a instabilidade. Quando o conflito explodiu em 1861, Garrett tinha apenas 11 anos. Sua adolescência foi moldada pela turbulência, pela escassez, pelo medo. A guerra não só levou milhares de vidas, como corroeu economias, desfez famílias e rompeu futuros. Em 1867, Garrett perdeu a mãe. 2 anos depois, o pai também morreu. Com apenas 18 anos, Pat era órfão e sem perspectiva. Era hora de partir. Como tantos outros órfãos do sul devastado, ele voltou os olhos para o oeste. O Texas chamava. O oeste selvagem oferecia espaço, aventura e uma liberdade crua, quase brutal. Em 1869, Pat Garrett montou num cavalo. Ou, talvez apenas subiu num trem. E foi embora, deixando para trás as cinzas de uma vida que já não existia. O Texas do fim do século XIX era mais território do que estado, mais promessa do que realidade. Era uma terra de ninguém, onde a caça aos búfalos, os combates com tribos indígenas e os confrontos entre colonos e foras da lei faziam parte da rotina. Foi nesse cenário que Pat Garrett começou sua jornada adulta. Trabalhou como vaqueiro, atirador e principalmente caçador de búfalos. A caça ao búfalo era mais do que uma profissão. Era um massacre sistemático. Milhões de animais foram mortos em poucos anos, e Garrett estava entre os homens que apertavam o gatilho. Era um trabalho solitário, árduo e violento. O silêncio das pradarias era constantemente quebrado pelo som seco dos rifles. Pat aprendeu ali a atirar com precisão, a cavalgar por horas a fio, a dormir sob o céu aberto. Foi nesse período que, segundo relatos, ele matou pela primeira vez. O incidente envolveu outro caçador, aparentemente bêbado, que ameaçou Pat após uma disputa sobre peles. Garrett, segundo testemunhas, agiu em legítima defesa, mas um tiro ainda é um tiro. E aquele foi o primeiro de muitos. Após alguns anos, a caça começou a minguar. Os búfalos escasseavam. O oeste mudava. Garrett, então, migrou para o território do Novo México. Ali, a fronteira entre a civilização e a barbárie era ainda mais tênue. Ele se estabeleceu em Fort Sumner, um pequeno assentamento onde trabalhou como bartender, e onde conheceria o jovem que mudaria sua vida para sempre, Billy the Kid. Fort Sumner era, para muitos, apenas um ponto perdido no mapa do Novo México. Mas naquele fim de década de 1870, ele abrigava um microcosmo do que era o oeste americano. Soldados aposentados, agricultores desesperados, cowboys em busca de pasto e bandidos à espreita. Em meio a tudo isso, Pat Garrett, já com quase 30 anos e quase 2 metros de altura, chamava a atenção mais pela postura calma do que pela presença física. Foi ali que ele conheceu William H. Bonney, um jovem esperto, de olhos azuis brilhantes e um sorriso que escondia uma vida de violência. Bonney, que passaria a história como Billy the Kid, era ainda mais jovem do que parecia, e mais perigoso do que deixava transparecer. A amizade entre os dois começou informalmente. Conversas no bar, partidas de cartas, noites sob as estrelas do deserto. Alguns dizem que Garrett viu em Billy
um reflexo distorcido de si mesmo. Outros afirmam que era apenas conveniência. Em Fort Sumner, era impossível não cruzar com o Kidd, mas o laço entre eles era real. Garrett não era um moralista. Entendia os códigos não escritos da fronteira. E Billy, por mais que já tivesse sangue nas mãos, era naquele momento mais símbolo de rebeldia do que de maldade. Havia carisma, havia juventude, havia uma certa poesia no modo como cavalgava livre pelo território. Mas o tempo trataria de apagar a poesia. Em 1880, a situação no condado de Lincoln era insustentável. Guerra entre fazendeiros, assassinatos sem punição, saques e emboscadas. A lei, com L maiúsculo, era mais um conceito do que uma realidade, e quando a eleição para xerife foi convocada, poucos nomes inspiravam confiança. Pat Garrett, no entanto, era conhecido por ser calmo, direto e, acima de tudo, honesto. Essa combinação lhe rendeu a vitória, mas com o cargo veio o peso. Seu principal objetivo era capturar foras da lei que aterrorizavam a região. No topo da lista, Billy the Kid, o mesmo garoto com quem partilhara piadas e copos meses antes. A escolha entre a amizade e o dever nunca é simples. E Garrett, talvez mais do que qualquer outro, sabia disso. Ele aceitou a missão com gravidade, não como uma caça, mas como uma consequência inevitável da vida que ambos escolheram. Billy havia cruzado a linha demasiadas vezes, e o Oeste não perdoava quem se colocava contra sua lógica brutal. A caçada começou no final daquele ano. Garrett organizou uma equipe de homens confiáveis e seguiu cada rastro do Kidd. As trilhas levavam por desertos, canyons e vilarejos silenciosos. O povo dividido ora ajudava, ora escondia o foragido. O nome Billy the Kid crescia como lenda, e o de Garrett como seu perseguidor não ficava atrás. Em dezembro de 1880, Garrett finalmente capturou Billy em Stinking Springs, após um cerco tenso e milimétrico. O Kidd foi levado preso para Santa Fé. Parecia o fim da história, mas não era. Billy escaparia da prisão em abril de 1881, matando 2 guardas, e Garrett, mais uma vez, seria chamado para agir. Desta vez com um objetivo fatal. Era 14 de julho de 1881, Fort Sumner, Novo México. O calor do verão parecia pairar imóvel sobre o vilarejo. Pat Garrett, agora mais xerife do que amigo, havia seguido pistas que indicavam que Billy havia retornado ao local onde se sentia mais seguro, a casa de Pete Maxwell. Garrett sabia que não poderia enfrentar Billy num confronto direto e aberto. O Kidd era rápido, imprevisível, e conhecia aquele terreno como a palma da mão. A única vantagem era o elemento surpresa. E foi com essa carta na manga que Garrett se escondeu no quarto de Maxwell, esperando. A história que se seguiria se tornaria uma das cenas mais lendárias e debatidas do Velho Oeste. Naquela noite, por volta da meia-noite, Billy entrou na casa. Não viu Garrett. Entrou no quarto escuro. Teria dito em espanhol: "Quem és? Quem está aí?" Garrett respondeu com 2 disparos. Um deles atingiu Billy no peito. O foragido caiu. Morreu quase instantaneamente. O xerife acendeu uma lamparina. Estava feito, mas não houve glória naquele momento, apenas silêncio. E um peso invisível que se abateu sobre Garrett Billy the Kid, o jovem de olhos intensos e fama de demônio encantador, estava morto. Pat Garrett, o homem da lei, era agora o homem que matara uma lenda. Para sempre, os 2 nomes estariam entrelaçados, como as 2 faces de uma mesma moeda. A notícia da morte se espalhou como fogo em palha seca. Uns celebraram, outros lamentaram. Garrett, por sua vez, enfrentou uma enxurrada de reações. Em Fort Sumner, muitos ainda viam Billy como um símbolo de resistência. Um jovem injustiçado que lutou contra o poder. Para esses, Garrett era um traidor, um caçador de recompensas, um Judas. Ele tentou se justificar. Escreveu com a ajuda de um jornalista chamado Ash Upson o livro The Authentic Life of Billy the Kid. Era uma tentativa de controlar a narrativa, explicar os fatos, limpar o próprio nome. Mas o livro teve pouco sucesso.
Vendas baixas, críticas mistas e uma nuvem de desconfiança que não se dissipava. Garrett ainda era xerife, mas sua posição ficou instável. A política local era volátil. Os antigos aliados de Billy queriam vingança. E o público, dividido, tornou-se hostil. Ainda assim, Garrett seguiu tentando. Em 1884, candidatou-se novamente a cargos públicos. Venceu algumas batalhas, perdeu outras. Em 1901, conseguiu um posto como agente alfandegário em El Paso, nomeado pelo próprio presidente Theodore Roosevelt. Parecia um ressurgimento, mas os fantasmas do passado o seguiam. Sua relação com Roosevelt azedou. Acusações surgiram. Suspeitas de corrupção, de favorecimento, de alianças duvidosas. Garrett, o homem que tentara viver entre a lei e a sobrevivência, começava a se afogar num mar de compromissos e traições. E tudo isso sempre à sombra de um nome: Billy. Virada do século encontrou Pat Garrett como um homem dividido entre o passado que não o deixava e um futuro que se recusava a acolhê-lo. O peso de sua fama ou infâmia não lhe abriu portas, pelo contrário, tornou-o uma figura desconfortável em qualquer sala. Em El Paso, onde atuava como agente alfandegário, Garrett acumulou inimigos. Os motivos eram variados: decisões, políticas impopulares, negócios mal explicados e, principalmente, sua postura cada vez mais errática. Havia relatos de que bebia demais, de que se ausentava do trabalho, de que se envolvia em disputas pessoais com antigos aliados. Seu comportamento tornou-se alvo de críticas públicas. Cartas chegaram à Casa Branca. Em 1906, Garrett foi dispensado do cargo por ordem direta do presidente Roosevelt, um corte que o feriu profundamente. Com a reputação abalada e as finanças em ruínas, Garrett tentou recomeçar como fazendeiro. Adquiriu terras em Las Cruces, Novo México, e passou a alugá-las para pasto. Mas até ali enfrentou problemas. Um dos arrendatários era Wayne Brazel, um jovem de comportamento evasivo, com quem Garrett teve uma série de desentendimentos. A tensão entre os dois aumentou nos meses seguintes. E então, em 29 de fevereiro de 1908, Garrett desapareceu. Na manhã daquele dia, Pat Garrett cavalgava por uma estrada rural entre Las Cruces e sua propriedade. Wayne Brazel estava com ele, e talvez mais alguém. Relatos mencionam um possível terceiro homem, Carl Adamson, cuja presença permanece envolta em mistério. Pouco tempo depois, Garrett foi encontrado morto, caído junto ao seu cavalo. Um tiro havia atingido sua cabeça. Outro, seu estômago. A cena era limpa demais, precisa demais. Brazel entregou-se às autoridades, alegando legítima defesa. Segundo sua versão, Garrett havia sacado a arma primeiro, após uma discussão sobre o uso das terras para pasto de cabras. Mas havia inconsistências. Testemunhas discordavam. E o julgamento foi para muitos apenas um teatro. Brazel foi absolvido, o caso arquivado. Mas dúvidas persistiram. Alguns afirmam que foi uma emboscada, talvez organizada por antigos inimigos de Garrett, ou por figuras do submundo que ainda o odiavam por causa de Billy the Kid. Outros dizem que Brazel foi apenas o instrumento e que Adamson ou até políticos locais tinham interesses na morte do ex-xerife. Pat Garrett foi sepultado no cemitério maçônico de Las Cruces, em uma cerimônia modesta. Poucos compareceram. Quase ninguém chorou em voz alta. Morria ali um homem, mas nascia definitivamente uma lenda. Depois de sua morte, Pat Garrett foi absorvido pelas areias do tempo. Mas ao contrário de tantos homens esquecidos pelo Velho Oeste, seu nome não desapareceu. Ele se transformou. Nas décadas seguintes, Garrett passou de xerife a personagem, de figura histórica a peça central do folclore americano. A história de sua vida, entrelaçada à de Billy the Kid, virou teatro, cinema, literatura. A versão mais famosa talvez tenha sido o filme Pat Garrett and Billy the Kid, de 1973, dirigido por Sam Peckinpah, com trilha sonora de Bob Dylan. Mas ali, como em tantos outros retratos, a linha entre realidade e ficção já estava desfeita. Garrett foi pintado ora como traidor, ora como justiceiro.
como um homem que matou um amigo por obrigação moral, ou como alguém que buscava glória e dinheiro. A verdade, como quase sempre, não cabe num único retrato. Os historiadores que se debruçaram sobre a vida de Pat Garrett encontraram um labirinto de documentos contraditórios, depoimentos enviesados e memórias contaminadas pela distância do tempo. O próprio livro que Garrett escreveu sobre Billy the Kid foi por anos tratado como uma fonte questionável. Misturava fatos com mitos, verdades com estratégias de autopreservação. E é justamente essa mistura que torna a figura de Garrett tão fascinante. Ele viveu entre duas realidades, a da fronteira concreta e a da narrativa construída. Jornalistas investigativos, pesquisadores acadêmicos e entusiastas do Velho Oeste ainda debatem os detalhes da noite de 14 de julho de 1881 e do dia 29 de fevereiro de 1908. Quem sacou primeiro? Quem mentiu? Quem manipulou a história? Mas talvez essas perguntas nunca tenham resposta. Talvez a verdade sobre Pat Garrett esteja não apenas nos registros, mas nas interpretações, nas múltiplas versões que seu nome permite. Pat Garrett viveu em uma terra que não perdoava hesitações, onde a moral era ditada por necessidade e a justiça por ocasião. Em sua trajetória, a glória e a sombra, a coragem e a silêncio. Ele matou um ícone e, com isso, tornou-se parte dele. Matou um mito, mas também morreu por causa dele. Talvez Garrett tenha sido um homem fora do lugar, sofisticado demais para a brutalidade do Oeste, pragmático demais para ser herói. Talvez tenha sido apenas um sobrevivente, como tantos outros. Ou talvez tenha sido justamente o símbolo mais autêntico do que era viver naquela terra sem mapa moral, tomar decisões impossíveis, arcar com as consequências e desaparecer. Antes que o mundo possa julgar com justiça. A história não o absolve nem o condena, apenas o ecoa repetidamente em cada nova geração que tenta entender o que significa viver entre a honra e a necessidade. Pat Garrett, o homem que matou Billy the Kid, mas também o homem que viveu com esse fardo até o último suspiro.